Eu sou o Padre Márcio Tadeu, esse é o Minuto de Fé, esse momento que a gente se encontra nos sábados para juntos refletir a Palavra de Deus. Durante toda a semana a gente tem sacerdotes, amanhã temos Dom Fernando, mergulhando juntos na Palavra, meditando a Palavra, para que de fato o Senhor fale do nosso coração. E hoje vamos ler o capítulo 8º do Evangelho de São Marcos. Nos capítulos 1 a 10, e que diz assim: havia de novo uma grande multidão e eles não tinham como comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? E Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? E eles responderam: 7. E Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu e dando aos seus discípulos para que o distribuíssem. E eles distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que o distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com os discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Amados, de novo o olhar de compaixão. A palavra de Deus sempre nos coloca diante de dilemas. E esses dilemas, por exemplo, a fome, ou até a própria falta de caridade, ou seja, de compaixão, que hoje é muito intensa nas nossas realidades, faz com que, por exemplo, a gente, por vezes, endureça o nosso coração. Eu tenho um advogado amigo meu, um grande amigo, que ele diz assim: padre, tem um dia que nós teremos que fazer curso para sermos sensíveis, para termos a capacidade de olhar, ver, meditar e inclusive ajudar o problema que existe no outro e que por vezes é maior que o meu. A fome é um problema sério, a fome de Deus também. São Vicente de Paulo vai dizer: antes eu encho o estômago, depois o coração de Deus. Em outras palavras, este santo que enfrentou uma Paris muito rica, mas que também tinha muitos pobres, é aquilo que nos ensina hoje, não só sobre a pobreza ou sobre a riqueza, sobre o ter ou sobre o não ter, mas nos ensina que, de fato, o coração de Deus tem um olhar de compaixão para a humanidade. E aprendendo com ele, nós, de fato, também temos esse olhar. O milagre acontece de 2 maneiras. Primeiro, o Senhor multiplica a realidade, mas antes, a realidade, por mínima que seja, o que a gente tem, por mínimo que seja, tem que ser repartido. Ou seja, antes o milagre tem que acontecer quebrando o nosso egoísmo e a nossa indiferença. E depois a graça de Deus faz com que tudo aconteça. Vamos pensar. Talvez aquilo que você ache muito pequeno, por exemplo, sei lá, uma cesta básica que você junta entre os vizinhos para um outro que está com necessidade, pode ser apenas uma coisa que não vai resolver a fome no mundo, mas vai fazer o bem. E o bem deixa herança, enquanto o mal ele leva para trás, leva para o chão e traz a morte. Vamos aprender com o olhar de compaixão de Jesus. Você que deve estar vivendo um carnaval, tenha dias santos, porque a partir da próxima quarta-feira a gente mergulha nessa experiência de nos prepararmos bem para tudo aquilo que Jesus vive para nós, tudo aquilo que Ele traz para nós, sua vida, sua morte e sua ressurreição. Um ótimo carnaval, que Deus te abençoe e a gente se encontra no próximo sábado, primeiro sábado de cinzas, e juntos a gente vai viver justamente estes dias de graça. Até lá!